Faça a sua assinatura e torne-se membro do canal. Tornando-se membro do canal, você terá acesso à minha biblioteca pessoal. Você terá acesso a um acervo com muitos livros raros, falando sobre Antigo Testamento, Novo Testamento, essênios, filosofia, ciência da religião, história do judaísmo primitivo, zoroastrismo, arqueologia, entre outros temas. Fazendo o plano de assinatura ilustre da ordem, você ganha acesso antecipado a estudos e vídeos. No plano de assinatura Grão-Mestre, você conversará comigo todos os dias sobre a minha metodologia de estudos e o que eu estou lendo diariamente, tendo a oportunidade de aprender diretamente comigo e receber todos os ensinos em primeira mão. A inscrição de Priene, também conhecida como a inscrição do calendário de Priene, identificada arqueologicamente como IK Priene 14, é uma inscrição em pedra recuperada de Priene. Priene é uma antiga cidade grega no oeste da Turquia, localizada na base de uma escarpa em Mikale, uma montanha na costa oeste da Anatólia Central da Turquia, ao norte do Foz do Meander, cerca de 6 quilômetros ao norte. A chamada inscrição de Priene registra um edito de Paulus Fabius Maximus, procônsul da província romana da Ásia, e também registra um decreto de convento da província aceitando um decreto de 9 antes da Era Comum. O intuito do documento, do registro, é alinhar o calendário provincial de Priene ao calendário do Império Romano, homenageando Augusto, fazendo com que o ano provincial começasse em seu aniversário. A inscrição de Priene refere-se ao nascimento de Augusto usando o termo evangelho, evangelion. O texto original conhecido foi encontrado em 2 pedras no mercado antigo da cidade de Priene. Existem outras cópias deste documento, 2 delas importantemente conhecidas, uma que é a de Apameia e a outra de Eumeneia. Como dito outrora, o texto é composto por 2 partes. Estas 2 partes, especificadamente, são distintas. Uma parte é o edital do decreto e o decreto de aceitação do edital. Atualmente, a inscrição do calendário de Priene se encontra no Museu Bibeliaus Erlebnis em Frankfurt, por empréstimo no Museu de Berlim. Como destacado, a inscrição apresenta o termo grego evangelion, que significa boas novas, que é o termo traduzido comumente como evangelho. A referência ocorre em uma seção em que o texto registra um discurso do sumo sacerdote do conventus, Apolônio de Azânia na Cária. Irá dizer o texto: pareceu bem aos gregos da Ásia, na opinião do sumo sacerdote Apolônio de Menófilos Azanitos, desde que a província que ordenou todas as coisas e está profundamente interessada em nossa vida, colocou na ordem mais perfeita, dando-nos Augusto, a quem ela se encheu de virtude, para que ele pudesse beneficiar a
humanidade, enviando-o como um Salvador, tanto para nós quanto para nossos descendentes, para que ele pudesse acabar com a guerra e organizar todas as coisas. E desde que ele, César, por sua aparência, excedeu até nossas expectativas, superando todos os benefícios anteriores, e nem mesmo deixando para a posteridade qualquer esperança de superar o que ele fez. E desde o aniversário do Deus Augusto foi o começo das boas novas, Evangelho, para o mundo que veio por causa dele, que a Ásia resolveu-se em Esmirna. O texto original do calendário de Priene está escrito em grego koiné, e especificamente o termo evangelho, foi usado na época do Império Romano para anunciar as boas novas da chegada de um reino, de um novo império. O reinado de um rei que pôs fim a uma guerra, de modo que todas as pessoas pertencentes a este mundo, dominado por este reino, por este novo império, deveriam recebê-lo de forma leal. A inscrição destaca claramente o aniversário de César Augusto como o início da Boa Nova, o início do Evangelho, anunciando também o seu reino, com um decreto romano para iniciar um novo sistema de calendário baseado no ano de nascimento de César Augusto. Alguns historiadores cristãos comparam isso com a abertura do Evangelho de Marcos. A homenagem a César Augusto tem uma justificativa muito importante. César Augusto, também conhecido como Otaviano, foi o fundador do dito Império Romano. Ele reinou como o primeiro imperador romano de 27 antes da Era Comum até a sua morte em 14 da Era Comum. O reinado de Augusto iniciou um culto imperial, bem como uma era associada à paz imperial, a Pax Romana ou Pax Augusta, na qual o mundo romano estava praticamente livre de conflitos armados, exceto pelas guerras expansionistas e pelo ano dos 4 imperadores. O sistema de governo imperial iniciado por César Augusto durou até a crise do 3º século. Existe até um altar dedicado à Paz Augusta ou Pax Augusta. Este altar é chamado de Ara Pacis Augustae. Foi um monumento encomendado pelo Senado romano em 4 de julho do ano 13 da Era Comum para homenagear o retorno de Augusto a Roma após 3 anos na Hispânia e na Gália. O que podemos concluir, obviamente, através da análise da inscrição de Priene, é que o termo evangelho e a ideia de um Salvador e de um marco temporal para a contagem das eras não era um pensamento exclusivo do cristianismo e nem original do mesmo, mas sim eram ideias que já circulavam até mesmo antes da Era Comum. Estas ideias foram absorvidas e incorporadas ao Novo Testamento pelos seus redatores e editores. A ideia de um reino de paz, de um Salvador e do anúncio de uma boa nova são características marcantes na inscrição de Priene que nos conduzem a uma reflexão profunda acerca do contexto em que os ditos evangelhos foram compostos, pois claramente ideias não judaicas são incorporadas ao pensamento religioso do cristianismo e direcionados à figura de Jesus. Muito obrigado por terem assistido a mais um vídeo no canal Verdades Ocultas da Bíblia. Que o verdadeiro Deus abençoe a todos.